Não, vai ser só Marta ou Neymar? É a pergunta. Aí aqui eu destrincho outras coisas. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Olha, essa questão já era para ter sido discutida em 2016. Neymar ou Marta? Marta ou Neymar? Quem é que é melhor? Quem é que é maior? Quem é que é mais importante para a seleção brasileira? Quem é mais importante para o futebol? Tudo isto no Polêmicas Vazias. E antes de qualquer coisa, todo o nosso protocolo VAR do que você tem que fazer quando chega por aqui. Se inscreve no canal, toca na notificação e aí depois dá o like, dá o dislike, comenta o que você quer, sugere tema, analisa o que foi o vídeo, use este espaço como um fórum para a gente trocar ótimas ideias. Agora é o que eu sempre falo aqui e reforço, veja o vídeo até o fim para dar aquele like convicto e o dislike também convicto, para você usar a sua democracia de uma maneira correta, né? Então vamos lá, Marta ou Neymar, Neymar ou Marta? Quem não lembra, durante as Olimpíadas de 2016, a foto do garotinho que tinha a camisa 10 com Neymar. E aí, estreia do Brasil, o jogo uma porcaria, ele vai lá e rabisca o nome do Neymar e bota Marta no seu lugar. Foram atrás do garoto para entender qual era aquela história, de onde ele vinha, por que naquele momento ele estava com tanta raiva do Neymar. Mas ali era um momento muito simbólico, de uma Marta muito mais simpática ao público do que o Neymar. No final das contas, o Neymar deu o resultado e a Marta, naqueles Jogos Olímpicos, não. Porém, o debate aqui vai além disso. Não são só resultados, é o tamanho de um, o tamanho do outro, representatividade, a diferença para os seus concorrentes e a história, a carreira de cada um. Dá para comparar? É justo comparar? Faz algum sentido o que o garotinho fez lá atrás, riscando o nome do Neymar e colocando o nome da Marta? A verdade é que o garoto foi cruel, né? Ele foi ali na emoção do momento, na raiva que ele estava sentindo ali pelo Neymar, acabou colocando o nome da Marta. O que é muito legal, se a gente for olhar ali em termos de projeção, é muito legal que o público em algum momento tenha tido aquela percepção, e aí quando eu tô falando legal aqui, não é legal para o Neymar, ela é legal para a Marta, né? Naquele momento a Marta representava mais. Não é a regra, porque o futebol feminino sofre no Brasil, né? Com falta de investimento, com falta de atenção, com falta de continuidade. Lembremos aqui que até o final dos anos 80 nem Copa do Mundo existia, né? A Copa do Mundo foi nascer ali em 1991. E no futebol brasileiro, só agora a gente começa a ter o esboço de um campeonato brasileiro mais organizado. Agora os clubes de Série A são obrigados a terem times femininos. Então, aos poucos, e a gente viu um movimento muito legal nessa Copa do Mundo, com a Rede Globo transmitindo os jogos, com a TV aberta pautando muitas matérias sobre o futebol feminino. Então, isso naturalmente vai aos poucos virando a chave. Mas é muito aos poucos, porque para você ter uma ideia, eu brinquei com essa história Marta e Neymar, o Neymar ganha quase 180 vezes o que ganha a Marta em um ano. Só que no campo existe essa diferença? Era para ser de fato o Neymar 180 vezes mais valorizado do que a melhor jogadora de futebol de todos os tempos? Não tem lógica, né? A lógica é porque é um esporte de pouca visibilidade, às vezes de pouco investimento, ainda de pouca rentabilidade e no Brasil de pouquíssimo suporte, seja da imprensa, seja das empresas, seja dos clubes. E a Marta representa uma mudança de paradigma importantíssima aí, porque existe um antes e depois da Marta. Quer dizer que a seleção inexistia antes da Marta? Não, a seleção já tinha conseguido, inclusive, chegar até semifinal de competições grandes sem a Marta. Porém, depois da Marta, o Brasil passou a ser, inclusive, favorito a algumas competições. Decidir campeonatos grandes passou a ser algo comum para a seleção brasileira, porque o Brasil chegava com ferramentas suficientes para ser campeão. Antes da Marta, ou seja, antes ali do início dos anos 2000, nos anos 90, o Brasil tinha algumas jogadoras com muito talento, Kátia Silene, a Cici e outros grandes nomes. Porém, não chegava com status de titular, nem em Copa do Mundo, nem em Olimpíada. Com a Marta, o Brasil chegou a 2 finais olímpicas e uma final de Copa do Mundo, ou seja, o Brasil mudou de patamar no ranking da FIFA, mudou de patamar nas 2 principais competições, porque diferentemente do futebol masculino, no futebol feminino a Olimpíada é muito importante. Até porque no futebol masculino você tem lá as restrições de jogar com atletas abaixo de 23. No futebol feminino não, é como se fosse uma outra versão da Copa do Mundo. Fora as vezes que ganhou Copa América
e pan-americano. Com a Marta foram 2 títulos pan-americanos, um inclusive no Brasil, que foi o PAN de 2007. Então a Marta tem na carreira 24 títulos profissionais. É mais ou menos a mesma coisa que o Neymar tem na carreira também. Só que a Marta tem 6 prêmios de melhor do mundo. 6! O Neymar não tem nenhum. A Marta é uma unanimidade no futebol feminino. Tirando que em 16 anos de carreira, ela foi 14 vezes indicada ao prêmio de melhor do mundo. Ganhou quase a metade, porque ela ganhou 6 prêmios de melhor do mundo. É uma dominância que o Neymar não tem e muito provavelmente não vai ter. E aí vamos a outro detalhe. A Marta já é a maior artilheira de Copas do Mundo, contando masculino e feminino. Então a Marta tem muito mais gols em Copas do que qualquer outro jogador brasileiro, incluindo o Pelé e incluindo o seu Neymar. A Marta também é a maior artilheira da seleção brasileira, contando homens e mulheres, passando o Neymar, passando o Pelé. Aí você fala, não, é muito mais difícil ser Neymar do que ser Marta. Baseado em quê que você está dizendo isso? Porque você vai falar, de fato, o Neymar tem mais concorrência. Para virar o Neymar, ele passa por muitas etapas e deixa pelo caminho muita gente. Porque você tem o futebol masculino sendo estimulado, investido, amparado, visto, patrocinado há mais de um século. Então, de fato, para sair um Neymar é muito difícil. Agora, você imagina para sair uma Marta, num ambiente em que tem pouquíssimas categorias de base que preste, pouquíssimo estímulo, pouquíssimos clubes que de fato olhavam na época da Marta para o futebol feminino como algo de fato bom, a Marta tendo que treinar normalmente ainda garota com meninos, com outra estrutura, com pouquíssima perspectiva profissional e financeira. Então, desculpa, falar que é mais fácil ser a Marta do que ser o Neymar é desconhecer a história da Marta e tudo o que ela passou, né? As dificuldades que ela passou saindo de 2 riachos até chegar a melhor do mundo 6 vezes. Inclusive, a nossa dica cultural, em 2011, a ESPN Internacional fez uma série chamada Heróicas, contando várias historinhas de várias jogadoras de futebol. E um dos capítulos é um curta-metragem que não tem 9 minutos, chama De 2 Riachos a Umeå, que era a época, o lugar em que ela vivia, o time que ela defendia na Suécia. O documentário é fácil de achar, eu vou colocar o link lá embaixo, e aí você consegue ver direto. São 9 minutinhos só, tem no Vimeo, além de muito bem produzido, ele é muito bem roteirizado, tem depoimentos muito fortes da Marta, inclusive contando a historinha dela, que se você não conhecer, você vai passar a conhecer a partir de agora a direção da Adriana Yanez. E voltando aqui a números, né? A gente já falou, a Marta tem 6 prêmios de melhor do mundo, a Marta mudou o patamar da seleção brasileira, coisa que o Neymar não fez, né? A seleção com o Neymar, ela não passou a disputar coisas que ela não disputava. E aí sim, é difícil para o Neymar porque existe uma vida pregressa na seleção e lacunas que já foram preenchidas por outros jogadores, como o Pelé, como o Ronaldo, como o Romário, como o Garrincha. Como o futebol masculino é mais antigo, como a seleção brasileira masculina ela é mais antiga, como a Copa do Mundo masculina é mais antiga, é natural que quem surge agora tenha mais dificuldade de entrar nessa portinha histórica. No futebol feminino, tinham lacunas para preencher e a Marta preencheu várias dessas lacunas. Então é claro que a Marta, para a sua modalidade, para o esporte, ela é maior do que o Neymar. E é melhor, porque a diferença da Marta para as outras é maior do que a diferença do Neymar para os outros. Primeiro que o Neymar não é o melhor da sua geração, o Neymar não é o melhor da sua época, porque tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem gente batendo nele aí, chegando perto. Para muitos, Mbappé, Hazard, disputam com o Neymar esse título aí quando acabar o reinado de Messi e Cristiano Ronaldo, então o Neymar não é unanimidade. O Neymar é ruim? Óbvio que não, a gente já cansou de fazer polêmicas vazias, colocando o Neymar num patamar altíssimo de rendimento, de técnica, de domínio do que acontece. A diferença é, o talento do Neymar, ele não está tão descolado do que acontece no resto do mundo. E este talento não está trazendo resultados individuais e coletivos como o da Marta trouxe. A Marta está totalmente descolada do restante do que acontece, porque se você for olhar outras melhores do mundo, você vai ver gente que é atacante de área, que faz 2, 3, 4 gols, mas sempre muito parecido. Você vai ver goleira, você vai ver jogadores de meio campo, como já aconteceu com o alemã, com a americana, com a japonesa, mas nada é a construção da Marta, que tem quase tudo que essas aí tem. A Marta é fantástica do lado do campo, fantástica fora da área, fantástica dentro da área,
fantástica na bola parada, e isso já batendo 33 anos. A gente está falando de uma carreira que basicamente foi linear e assustando o mundo desde 2003. Então, se a gente fala que o Messi está no auge e que o Cristiano Ronaldo está no auge há 10, 11 anos, a Marta, ela basicamente está no mesmo patamar de atuação há 14, há 15 anos. E repito, dessas vezes sendo indicada 14 vezes como melhor do mundo, colocando a seleção em uma outra prateleira, entregando resultados, medalha de prata, disputas olímpicas, disputa de mundial, que antes da Marta não tinha. A Marta ganhou Liga dos Campeões lá atrás. A Marta foi indicada a primeira vez a melhor do mundo quando tinha 17 anos e ganhou o primeiro prêmio dela com só 20. Com 17 não estava nem passando pela cabeça do Neymar ser eleito melhor do mundo. Com 20 anos ele não ia ganhar o prêmio de melhor do mundo. A Marta já estava ganhando o seu primeiro. Ela ganhou a Champions lá atrás, é verdade, e aí ficou um hiato, né? Não ganhou mais. Só que nesse meio tempo foi para os Estados Unidos. Ganhou tudo que tinha para ganhar nos Estados Unidos. Em um período foi emprestada para o Santos. Ganhou só a Libertadores e a Copa do Brasil no mesmo ano. Então a Marta ganhou o título em todos os lugares em que ela foi. E títulos grandes, Campeonato Nacional, Liga Nacional, Copa Nacional, Libertadores, Champions, fora os títulos pela seleção brasileira. Ela só não ganhou no Vasco, lá no início da carreira, porque ganhou na base, no Sub-19, e não ganhou no Santa Cruz de Minas Gerais, onde ela foi emprestada antes de ir para a Suécia. Então a Marta, ela tem o talento descolado de tudo o que acontece de concorrência no esporte dela com resultado. O Neymar tem muito resultado? Tem muito resultado. Só que ele não elevou o patamar da seleção ao lugar que a seleção não ocupava. Ele não elevou o patamar, por exemplo, do PSG a um outro lugar que o PSG não estava. E o talento dele não está descolado do restante, porque, repito, ele não é o melhor da época dele. Então, proporcionalmente falando, o Neymar não é nem melhor nem maior que a Marta. Vamos lá, isso sem contar que, assim, hoje a Marta, ela administra algumas campanhas, ela compra algumas brigas, ela virou uma embaixadora da ONU, da boa vontade, que é um negócio espetacular para qualquer atleta, ainda mais para um atleta do futebol feminino. Em um país em que o apoio é quase zero, ela está sempre batendo de frente e brigando por isso. Ela é uma bandeira da sua modalidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Marta representa essa bandeira de que sim, é possível e de que sim, elas merecem mais e melhor reconhecimento. A Marta é a única mulher a ter seus pés colocados lá na Calçada da Fama no Maracanã. Então assim, a Marta está num patamar, esportivamente falando, tão alto, mas tão alto, que quando você faz essa comparação com o Neymar, é até covardia se a gente for racionalizar a coisa. É claro que num mundo em que não faz das coisas iguais, dos esportes iguais, você vai ter o Neymar muito mais mídia, com um salário muito maior, tendo uma relevância muito maior, porque o futebol masculino ainda tem uma relevância para o mundo muito maior. A audiência da Copa do Mundo masculina é maior que a Copa do Mundo feminina, as premiações, os salários, o que um time ganha na Champions é incomparável com o que o time feminino ganha se ganhar a Champions feminino. Então assim, você tem uma série de fatores que colocam o Neymar num patamar financeiro de exposição que é inatingível para a Marta, mas se a gente for colocar cada um no seu quadrado e tentar colocar dentro de um contexto esportivamente falando, não tem nem como comparar. E neste movimento é a Marta que está lá ajudando a puxar a mão para colocar o futebol feminino no Brasil dentro dos trilhos. O Neymar, e aí é uma questão de contexto histórico, não tem essa possibilidade, porque enfim a coisa já está caminhando, ela é muito forte, então assim, o Neymar tem enormes desafios pela frente, mas o desafio dele não é histórico. O da Marta é um desafio de se colocar e falar, existe antes de mim e depois de mim. Então a Marta é maior e melhor que o Neymar, e inclusive mais importante para a história da seleção brasileira. E o opiniões, hein? Rode aí, por gentileza. Bem, um dia, e isso inclusive é abordado de maneira mais profunda no Sabia Não, que tem link lá embaixo na descrição desse vídeo, um dia já foi dito oficialmente que futebol não era coisa para mulher. E aí é uma opinião equivocada que durante mais de 3 décadas virou lei. Acredite, futebol já foi oficialmente, por decreto, proibido no Brasil. E aí desculpa a opinião que nem você, nem nenhum governante pode ter, ainda mais se baseando em falsas verdades, como o pessoal se baseou na época. E aí eu deixo o convite aqui, você sai daqui e vai direto no Sabia Não, que fala especificamente sobre esse tema, que é o nosso Opiniões de hoje. E a nossa polêmica aleatória, hein? Não é tão aleatória assim, inclusive vai mudar.
Com estrela ou sem estrela o escudo da seleção feminina? Deveria ter as 5 estrelas ou não deveria? Não deveria, porque a seleção feminina não ganhou 5 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma. Então assim, ali é o símbolo da CBF, beleza, símbolo da CBF. Mas para a seleção brasileira, os 5 troféus simbolizados em estrelas deveriam estar só na seleção masculina. Portanto, isso vai mudar, né, já a partir do ano que vem. Isso já vai se alterar, mas é um negócio que até hoje foi no automático e as pessoas não paravam para pensar que não faz sentido. Não faz nenhum sentido a seleção feminina jogar com 5 estrelas no escudo, né? Isso não acontece em outras federações. Mas aqui a gente vai naquela, né? Ah, veste isso aí e vai, porque tudo é CBF, tudo é seleção. Não é, né? Uma coisa é a seleção feminina, a outra é a seleção masculina. Tanto que a seleção olímpica, quando joga os Jogos Olímpicos, nem joga com o símbolo da CBF, jogava com o símbolo da bandeirinha do Brasil. Agora pode botar uma estrelinha porque ganhou um ouro olímpico, mas não joga com o símbolo. Então as seleções são diferentes, a história delas são diferentes e os símbolos deveriam ser diferentes, beleza? E acabou o programa, hein? Programa hoje serelepe, rápido, objetivo, pra você não sair do vídeo antes da hora, porque a turma é preguiçosa. Se inscreva no canal, notificação, e aí comente, compartilhe nosso conteúdo, dê like, dê dislike, faça o que você quiser, sugira temas, volte sempre e assista o futebol feminino, porque agora vai!